Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Nos coloquemos em pé nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Em Salmo 84. Salmo de número 84 da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Salmo 84. Com glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser canto com alegria ao Deus vivo, ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuida dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar na porta de entrada da casa de meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que em ti confiam. Aleluia. Glória a Deus. Levantemos as nossas mãos aos céus. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, Pai maravilhoso, poderoso, digno de glória, digno de honra, digno de louvor e de adoração. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui nessa noite celebrando o derramamento do teu Espírito Santo, derramado o teu Espírito, Senhor, no dia de Pentecostes. Nós estamos aqui adorando o teu doce e precioso nome, Senhor. Nós te pedimos, faz coisas extraordinárias nessa noite. Derrama da tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Glorifica o teu santo nome neste lugar. Glorifica o nome do teu Filho, Senhor Jesus. Oh Pai, faz coisas extraordinárias por meio do teu Espírito nessa noite. Meu amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu tens liberdade de agir, tu tens liberdade de operar, tu tens liberdade de tocar, tu tens liberdade de falar ao nosso coração, tu tens liberdade de derramar unção, glória, poder, vida. Tu tens liberdade de fazer coisas grandes, coisas tremendas, coisas poderosas, extraordinárias nessa noite. Nos toca, Senhor, em nome de Jesus. Nos toca de forma poderosa, nos toca de forma preciosa, e que nós sejamos cheios do teu Espírito nessa noite, renovados em tua presença, Senhor. Que hoje seja uma noite em que o teu nome seja glorificado em nosso meio, em nosso lugar, em nossas vidas neste lugar. Senhor, que nessa noite tu estendas as mãos para curar, para libertar, para salvar. Que nessa noite, em nome de Jesus, tu faça coisas extraordinárias, Senhor. Abre as comportas dos céus, derrama o teu favor abundante sobre a tua igreja, sustentando, fortalecendo, renovando, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos para que teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir nessa noite, tenha total liberdade de operar nessa noite, tenha total liberdade de tocar nessa noite, total liberdade de fazer coisas extraordinárias nessa noite, para a glória e honra do teu nome, Pai. Nós oramos no bendito e poderoso nome de Jesus. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Levante suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Levante suas mãos de adoração a Ele.
vida. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu levante suas mãos aos céus e vamos convidar o Espírito Santo mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Espírito, Enche a minha vida, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. enche-me, Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero derramar e em louvor te adorar. meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu aleluia, te adoramos, Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo em nossos corações. Tu és bem-vindo nessa noite. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite. Exalte o seu santo nome. Aleluia. eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei. e ali adorarei.
Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Com as mãos levantadas, declare esse louvor a Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Nessa noite, comece a ministrar o seu coração nessa noite, comece a ministrar o coração do Espírito Santo, aleluia, comece a ministrar a Ele nessa noite, Santo, comece a orar no Espírito Santo, comece a orar no Espírito Santo, seja renovado na presença dEle nessa noite, deixa o Espírito Santo te renovar a tua fé, o teu ânimo, renovar o teu coração, renovar os dons espirituais em você. Renovados, aquecidos em sua doce e santa presença, em nome de Jesus, sejamos tocados pela sua glória.
do Espírito Santo nessa hora. Aleluia. Oh, aleluia. Dê um glória a Deus bem alto aí, queridos. Dê um aplauso bonito ao Espírito Santo. Dê um aplauso bonito para Ele nessa noite. Vamos à Tua presença. Aleluia. Levante suas mãos em adoração. Precioso companheiro, Tu és aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, Tu és aquele que nos ajuda a interceder, a orar, a adorar, Tu és aquele que nos guia toda a verdade. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te adoramos. Levante suas mãos e adore ao Senhor.
Espírito, levante suas mãos. Não se distraia, não se distraia. Vamos provar Aleluia. o real é sua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
paixão por ti, o fogo da paixão por almas. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo. Você que está em casa também, seja cheio do Espírito Santo. Você que está em casa também, seja batizado com o Espírito Santo. Você que está em casa também, seja cheio do Espírito, seja renovado pelo Espírito Santo. Oh, cada crente neste lugar, cada crente conosco, conectado em Espírito, sejam renovados pelo Espírito, sejam renovados, uma unção nova, um novo vigor, uma nova unção sobre cada crente nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja aplaudido, ó Rei dos Reis, Senhor Jesus. Seja aplaudido, ó Espírito Santo, amigo fiel. Seja aplaudido, Pai. Seja aplaudido nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mande um beijo para o Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Aleluia. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, povo lindo. Diga para o seu irmão, há uma unção para você nessa noite. Há uma unção para renovar você nessa noite. Amém? Há uma unção para renovar você nessa noite. Nós estamos nessa noite celebrando de modo profético a festa de Pentecostes. Amém? A festa de Pentecostes, celebração de Pentecostes. E a gente vai entender pela palavra como acontecia a festa de Pentecostes na antiga aliança sobre o povo de Israel, como é para nós hoje, o que representa para nós hoje, cristãos em Jesus, o Pentecostes. Amém? Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. De verso 1 ao 4 nós vamos ler nesse primeiro momento, mas você vai deixar a Bíblia aberta aí, porque a gente vai voltar a ler até o final dos versículos. Amém? Glória a Deus. Lembrando, antes de começarmos a pregar a ministração de hoje à noite, que no próximo domingo também será uma data muito especial, dia 30 de maio, nós estaremos recebendo aqui em nossa igreja, pela manhã e à noite, os missionários da Jocum, amém? Eles já estão aqui na cidade, alguns irmãos de alguns lugares aqui do Brasil, e um americano entre eles também, né? Estará conosco aqui nesse dia, vai ser muito bom. Pela manhã fazendo um treinamento com a igreja, treinamento missionário, um despertamento. E aí eu quero que todos os líderes e principalmente os jovens estejam presentes, tanto domingo à noite, tanto domingo pela manhã como domingo à noite, amém? E aí após a nossa reunião, nós estaremos almoçando juntos, vamos fazer o que a gente costuma brincar, dizer de junta panela, né? Nós vamos compartilhar da nossa refeição, vamos compartilhar do nosso alimento com os missionários, com os enviados do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que dão, ainda que seja um copo de água, a um enviado do Senhor, não fica sem recompensa, né? Imagine compartilhar do nosso banquete, da nossa refeição, daquilo que nós comemos com aqueles que são enviados do Senhor. Então, no domingo, depois da reunião, nós iremos almoçar juntos, todos os irmãos trarão um prato, né? Um prato cheio, amém? E você vai trazer uma quantidade a mais, porque a gente vai ser para a gente, para abençoar e para a gente almoçar junto com os nossos irmãos que estarão aqui conosco, os missionários, amém? Isso, e trazer também prato, talheres, tudo direitinho, né? Para você e para os demais, ok? Uma quantidade a mais da sua família. Se a sua família tem 5 pessoas, você vai trazer pelo menos 6 ou 7 pratos, porque aí na hora a gente não vai faltar prato para ninguém, né? E aí todo mundo vai ser servido de forma adequada em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vai ser bênção. Aí depois a gente vai almoçar juntos com esses homens de Deus. Olha que bênção, almoçarmos juntos com esses servos do Senhor, que vieram de tantos lugares, né, diferentes do Brasil, e entre eles também de fora do Brasil, nosso irmão lá da América, que estará conosco também. Vai ser muito bom estarmos juntos, né, nesse momento de comunhão após o treinamento. E à noite, todo o trabalho também será com os missionários, desde o louvor, coreografia,
a pregação da palavra, tudo será com eles, né? Eles estarão conduzindo o culto, né? Em nome de Jesus, e Deus fará coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus, ok? Então, domingo que vem, você também não pode ficar de fora dessa bênção, será um tempo especial, tanto pela manhã, como à noite. Então, pela manhã vai começar às 9 horas da manhã, terminando meio-dia com o almoço, e à noite começa no horário de sempre, às 18 horas, ok? Então, já deixa aí na sua agenda, já vá orando por isso, intercedendo, jejuando. Essa semana será uma semana de jejum e oração por esse projeto, para que Deus os use poderosamente. Nossa oração é que através da vinda dos nossos irmãos aqui, nós sejamos despertados para grandes coisas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra. Quando abrir a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 a 4. Atos 2, do verso 1 ao 4. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Pai bendito e soberano, essa é a tua preciosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos ministrados, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, nos toque com a tua presença, nos toque com a tua glória, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém e amém. Nós vimos aqui esse derramado do Espírito no dia de Pentecostes. Desde que nós lemos, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Não é assim que está escrito aí na sua Bíblia? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte, impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Um acontecimento sobrenatural, totalmente fora do controle humano, totalmente fora do controle do homem. O Espírito Santo se movendo de forma sobrenatural. Mas é importante entendermos que o texto é bem claro no início, dizendo assim que isso aconteceu ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. E aí a gente precisa entender quais são as origens bíblicas do dia de Pentecostes. Quais são as origens bíblicas dessa festa? Porque nós precisamos entender, porque não é somente celebrar Pentecostes sem entender o significado, sem entender a origem, mas precisamos entender a origem. Então o Pentecostes, no calendário da festa do povo bíblico, do povo de Israel, era também chamada de a festa das semanas, né? Em hebraico Shavuot, a festa das semanas, que ocorria 50 dias após a celebração da Páscoa. Então contava-se 49 dias, ou seja, 7 semanas, e um dia depois dos 49 dias das 7 semanas, era a festa das semanas, ou festa de Shavuot em hebraico, ok? Que era exatamente a festa de Pentecostes. Essa festa das semanas em hebraico, que veio ser a festa de Pentecostes, ela também era conhecida como festa da colheita. Por que era chamada de festa da colheita? Pois acontecia anualmente essa celebração, exatamente no período da colheita de cevada e de trigo. Então, todo ano, Deus ordenou que no período de cevada e de trigo fosse celebrada a festa de Shavuot, ou a festa das semanas, que veio a ser mais tarde a festa de Pentecostes. Eu vou dizer sobre isso. Ela também é chamada de festa das primícias. Olha só, Pentecostes
semanas e primícias é uma mesma festa. Amém? É a mesma festa bíblica. Por que ela é também chamada de festa das primícias? Porque naquele período era apresentado a Deus as primícias, os primeiros frutos, né, como uma oferta a Deus das colheitas, o melhor das colheitas, né? Eles apresentavam a Deus em celebração, em honra ao Deus Todo-Poderoso. Então eles celebravam o Senhor, eles adoravam o Senhor e traziam uma primícia ao Senhor, trazia daquelas colheitas, do fruto da terra, o primeiro fruto, o melhor, e eles apresentavam ao Senhor como um ato de adoração a Deus. Essa festa veio se tornar mais tarde Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia, não é? Por quê? Porque no período do helenismo, o que aconteceu? Os hebreus começaram, então, alguns judeus começaram a falar a língua grega, e então eles começavam a chamar a festa das semanas, Shavuot em hebraico, em Pentecoste, que é o nome grego para a mesma festa, né? Festa das semanas, porque era 7 semanas, 49 semanas, e um dia depois, ou seja, no 50º dia, era celebrado Pentecoste. Então, eles começaram a chamar pelo nome grego, a partir aproximadamente do século V a.C., eles começaram a chamar de Pentecoste essa festa, os irmãos judeus que foram helenizados, ok? Olha que interessante, por que o povo de Deus celebrava Pentecostes? Israel celebrava uma colheita abundante. Eles estavam celebrando, agradecendo a Deus por uma colheita abundante. Imagine que aquela terra era uma terra deserta, né? Uma terra árida. Então a colheita era um milagre de Deus. Colher era um milagre de Deus. Era Deus que enviava a chuva. Era Deus que fazia com que aquela terra, mesmo árida, produzisse a colheita abundante, trazer abundância para o povo. Então o povo, com o seu coração grato, com o seu coração agradecido, porque naquele ano tinha tido uma excelente colheita, uma abundância, ele trazia na festa das semanas, ou de Pentecostes, aquela semente para Deus, aqueles primeiros frutos para Deus, como honra ao Senhor. E eles traziam também 2 pães, por isso que nós temos pães aí na mesa, né? Eles traziam 2 pães feitos de trigo novo, para ofertar a Deus, do melhor do trigo, daquele trigo novinho. Eles traziam 2 pães simbólicos para ofertar a Deus. E aí, alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que esses 2 pães representam, cá no Pentecostes do Novo Testamento, essa união em um só corpo de 2 povos, o povo judeu e o povo gentil, que agora fazem parte de um único corpo chamado igreja. Porque todos aqueles que se convertem a Cristo, sejam eles judeu ou não judeu, fazem parte de um povo. Então são 2 povos que se fundem em um só povo chamado igreja. E aí alguns estudiosos do Novo Testamento dizem exatamente isso, que esses 2 pães apontam para isso, para esses 2 povos que se tornam um único povo no Senhor chamado igreja. Então a Bíblia diz que cada família, Levítico 23:17, cada família diz assim, cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Era bem grande, hein? 2 quilos. Cada pão pesava 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo, ou na sua versão diz, tirada das primícias da colheita de trigo, né? Do primeiro fruto. Então, das primeiras colheitas, o primeiro, eles tiravam aquele trigo e preparavam aqueles pães e traziam como uma oferta para o Senhor. Cada casa, cada família trazia aquela oferta, entendendo que o seu coração estava cheio de gratidão, porque Deus, de forma sobrenatural, tinha permitido que aquele ano fosse um ano abençoado, apesar de eles estarem numa terra desértica, apesar de eles estarem em uma terra árida. Deus, de forma bondosa, graciosa, mandou a chuva, fez a colheita crescer, fez as plantações crescer, fez o trigo crescer, e eles tiveram uma colheita de trigo, eles tiveram uma colheita de cevada, eles tiveram uma colheita de outros cereais, e os seus corações estavam agradecidos. Por isso, eles estavam celebrando Pentecostes, ou Shavuot, em hebraico, festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa das primícias. É a mesma festa. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? É a mesma festa. Diga comigo, festa das semanas,
Festa das colheitas, festa das primícias. É a mesma festa, Pentecostes. Amém? Então nós vamos ver essa palavra Pentecostes apenas no Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas no Antigo Testamento a gente vai ver a palavra semanas, ou colheitas, ou primícias para essa festa. Ok? Que é a festa de Shavuot, a festa das colheitas, ou a festa das primícias. Glória a Deus. Qual a origem dessa festa? Falamos, por que então o povo de Deus celebrava essa festa? Para adorar o Senhor, manifestar gratidão ao Senhor por aquilo que Deus havia trazido para eles. E olha que interessante, a Bíblia vai nos dizer que o trigo é um tipo de Jesus Cristo. O que é um tipo, pastor? Um tipo é algo no Antigo Testamento que aponta para Cristo na Nova Aliança. Quando você ouvir falar, tipo, tem a ver com tipologia bíblica, né? Uma área da teologia que estuda aquilo que no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, por exemplo, a rocha que Moisés feriu lá era um tipo que apontava para Cristo. A serpente que Moisés levantou na haste era um tipo de Cristo também. E a gente vai ver vários símbolos no Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Isso é chamado de tipologia bíblica. Pois o trigo lá era um tipo de Cristo, apontava também para Cristo. E aí a gente vai ver em João capítulo 12, versículo 24, o próprio Jesus se referindo a si mesmo. Ele diz assim, em João capítulo 12, verso 24, ele diz assim: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muitos frutos. E esse grão de trigo que Jesus se referia era a si mesmo. Ele está dizendo, ele está se identificando como um trigo que ia ser lançado e que ia morrer por nós. Ele disse, se não morresse, ficaria só, mas se morresse, como foi o caso dele, ele daria muitos frutos. E todos nós somos frutos, ou somos resultados da redenção de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então aquele pão, aquele trigo, apontavam também para Cristo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. O próprio Jesus diz que ele é o pão de Deus, o pão que desceu do céu. Agora, além de celebrar a bondade de Deus em ter lhes dado uma colheita, além de celebrar a bondade de Deus em ter trazido provisão para eles, o povo de Israel, eu não entrei ainda no Pentecostes aqui que nós lemos em Atos, eu estou só mostrando para você a origem, você está entendendo, sim ou não? Além de celebrar a bondade de Deus em ter dado provisão para eles aquele ano, não ter permitido faltar o alimento, e não ter permitido faltar uma boa colheita, além de agradecer a Deus por isso, Pentecostes, ou a festa das semanas, também celebrava a entrega da Torá, a entrega da lei, dos 10 mandamentos, que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, as 2 tábuas da Torá, exatamente 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa, isso faz parte da tradição judaica, eles creem nisso, que 50 dias após a Páscoa, eles receberam, através de Moisés, as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Então, eles estavam com o coração gratos, porque eles tinham a palavra de Deus entre eles, eles tinham a palavra do Senhor entre eles. E aí em Êxodo capítulo 19, versículo 3 e 6, diz assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, uma referência ao Monte Sinai, e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim, uma referência à libertação que foi provida pela Páscoa, pelo Cordeiro Pascual. E ele continua, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está celebrando uma aliança com o povo de Israel.
E ele está entregando então as tábuas da lei para celebrar essa aliança. E aí no capítulo 20, que é o capítulo que vem logo seguinte, não dá para a gente ler agora porque é muito texto, Deus entrega as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, que é um resumo, digamos assim, de toda a lei de Deus dada ao povo de Israel. E aí, quando eles celebravam Pentecostes, ou a festa das semanas, eles estavam agradecendo a Deus por 2 motivos. Primeiro, pela colheita abundante. Segundo, porque Deus lhes tinha dado a palavra. Porque Deus lhes tinha dado a palavra, porque a palavra representava a presença do próprio Deus com eles, porque a palavra os conduziria, porque a palavra os guiaria, porque a palavra traria direção para eles. Amém, queridos? Então eles são conduzidos, são movidos pela palavra. Diga glória a Deus. E olha que interessante, nós estamos pegando aqui o Antigo Testamento como referência para o que vamos dizer nessa noite. Não é uma coincidência, queridos. Nada na Bíblia é uma coincidência. A Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Pois a Bíblia diz que Deus escolheu exatamente este dia, o dia de Pentecostes, o dia que eles estavam todos reunidos ali naquela festa. Havia pessoas de todos os cantos, judeus, oriundos de todos os cantos da terra. E a Bíblia fala sobre isso. Eu queria que você abrisse novamente lá em Atos, capítulo 2, mais uma vez, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Olha que tremendo esse texto. Atos, capítulo de número 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram as coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder com que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Agora preste atenção nisso. Estavam morando ali em Jerusalém, verso 5, judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada. Estas pessoas que estão falando não são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Pafília, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros são convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então observe que a festa de Pentecostes, tanto no Antigo Testamento como agora no Novo Testamento, reunia pessoas de todos os lugares. E ali havia judeus vindo de todas as partes, tanto judeus como prosélitos. O que é prosélito, pastor? É alguém convertido ao judaísmo. Então, vinha tanto judeus como convertidos ao judaísmo de outras partes. Todos estavam ali para celebrar Pentecostes, todos estavam ali para celebrar Pentecostes, inclusive os discípulos de Jesus estavam ali. Creio eu, que em obediência àquela promessa, àquela palavra de Jesus que disse assim: não sai de Jerusalém, mas esperais o revestimento do alto, até que sejais revestido de poder. Então eu creio que eles estavam ali, e possivelmente eles estavam no átrio do templo, não no cenáculo como alguns pensam. Eles estavam no átrio do templo, já depois de alguns dias de oração, de adoração, aproximadamente 120 discípulos de Jesus, e eles estavam ali.
E o texto diz que de repente, eu gosto desses de repente de Deus, sabe? Quando ninguém está esperando nada, ninguém está esperando que algo novo acontecesse, que algo diferente acontecesse. Era talvez para eles mais uma semana, mais um ano de celebração do Pentecoste, mais um ano, de celebração da festa das primícias, da colheita, de Savaote, das semanas, mais uma celebração. Talvez a maioria deles não estava esperando nada diferente. E o texto diz de repente. Queridos, esse de repente do Espírito é tremendo demais, amém? Quem sabe hoje tem um de repente para você aqui. Quem sabe você veio para o culto hoje, ou você está acompanhando o culto aí da sua casa ou de outro lugar, talvez sem muita expectativa, mais um culto, mais uma palavra. E quem sabe hoje o Espírito Santo quer fazer um de repente na sua vida. Quem sabe hoje o Senhor quer fazer um de repente no seu lar, na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Quem sabe hoje, como naquele dia de Pentecostes, de repente de Deus. De repente. Amém, queridos? Ele fez algo novo. E olha, isso não é uma coincidência. Deus escolheu o mesmo dia de Pentecostes, que era celebrado 50 dias após a Páscoa, que celebrava a bondade de Deus de ter trazido uma colheita, que celebrava a doação do decálogo de Deus, dos 10 mandamentos da Torá, para o povo de Israel. Deus escolhe esse mesmo dia para derramar o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Deus escolhe esse mesmo dia para enchê-los do Espírito Santo. Deus escolhe esse dia para fazer algo sobrenatural acontecer. Então Deus escolheu o dia de Pentecostes para cumprir a sua promessa de derramamento do Espírito Santo. Deus escolheu o dia de Pentecostes. Agora escute isso. Deus havia feito uma promessa lá em Joel, dizendo assim: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão sonhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei sinais em cima no céu, fogo, fumaça e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma profecia de Joel. E agora no dia de Pentecostes, quando cumpre essa profecia, Pedro, cheio do Espírito Santo, reconhece que é uma profecia, que é um cumprimento da profecia, porque no capítulo 2 de Atos, versículo 13 a 19, quando as pessoas viram aquele povo de Deus falando nas línguas deles, olha só, preste atenção aqui. Suponhamos que nós tenhamos um culto aqui, e nesse culto tem gente de todo canto do mundo, tem gente que fala japonês, inglês, francês, chinês, né? Não é nem chinês, mandarim, né? Que fala, né, espanhol, sabe, que fala todo tipo de língua. E aí nós começamos agora a falar das grandezas de Deus, e as pessoas começam a entender na língua delas. O que é inglês começa a entender a gente falando das grandezas de Deus em inglês. O que é do Japão começa a entender a gente falando das grandezas de Deus em japonês. O que é da China começa a entender a gente falando das grandezas de Deus em mandarim. O que é da Espanha, de língua espanhola, começa a gente entender a gente falando das grandezas de Deus em espanhol. O italiano começa a entender a gente falando das grandezas de Deus em italiano. Foi isso que aconteceu ali em Pentecostes. Todos ouviram falar das grandezas de Deus na própria língua em que eles foram nascidos, na própria língua materna deles, na língua que eles falavam. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Aí eles começam a zombar. Verso 13, pode acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. Atos 2, verso 13. Verso 13 diz assim: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Qual era a zombaria quando eles viram aquele movimento do Espírito? Certamente será que eles estavam parecendo embriagados, irmãos? Será que eles estavam parecendo embriagados? Algumas pessoas, quando estão cheias do Espírito, têm umas atitudes meio esquisitas, não é verdade? Será que eles estavam parecendo assim? Porque eles começaram a dizer: esses homens estão embriagados. Começaram a zombar e dizer: eles estão embriagados. Aí Pedro, continuando o texto, então Pedro levantou-se com os 11
e em alta voz dirigiu-se à multidão. Olha o que Pedro disse: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. O que Pedro quer explicar? Aquele movimento do Espírito no dia de Pentecostes. O que Pedro quer explicar? O que havia acontecido? Por que aquelas pessoas estão falando naquelas línguas? O que Pedro queria explicar? Por que estava acontecendo aquilo? Por o que era aquele barulho de vento veemente, impetuoso? Pedro queria explicar aquilo. E aí Pedro disse: deixa eu me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Estes homens não estão embriagados. Estes homens não estão cheios de vinho, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ou a terceira hora, talvez na sua versão diz assim, né? São 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Agora observe que ele vai aplicar o que está acontecendo em Pentecostes como cumprimento da profecia de Joel 2:28. Pastor, onde é que está essa profecia? Joel capítulo 2, versículo 28. Pedro está dizendo que o que aconteceu aqui em Pentecostes é o cumprimento de Joel 2:28. E ele cita a profecia de Joel 2:28 na íntegra. Ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então Pedro agora está aplicando a profecia de Joel 2:28 àquilo que havia acontecido em Atos 2. Ele está dizendo: olha, vocês estão espantados, vocês estão admirados. Nós estávamos aqui simplesmente celebrando o Pentecostes, celebrando essa festa judaica, essa festa bíblica, que acontece ano a ano, e vieram judeus e prosélitos do judaísmo de todos os cantos da terra para celebrar Pentecostes aqui. Estarmos aqui reunidos, e de repente veio esse som, esse barulho, e de repente começamos a falar nessas línguas. E vocês não estão compreendendo o que é isso, e vocês não entendem o que é isso. É o cumprimento da profecia de Joel 2:28. Deus está cumprindo exatamente hoje. Deus escolheu exatamente hoje o Pentecostes para derramar aquilo que Ele prometeu em Joel 2:28. Ele escolheu essa data para cumprir a sua profecia. Agora que interessante, queridos, que tremendo. Pentecostes aconteceu logo após a festa das colheitas, a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a celebração da redenção. 4 meses após Pentecostes, era celebrada a festa das trombetas. Então era um intervalo bem grande entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas. Eles, quando ouviram as trombetas, se preparavam e se apresentavam diante do Senhor. E aí, os estudiosos do Novo Testamento dizem que isso tem um simbolismo. Que esse período mais longo entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas, representa esse período da igreja. Esse período da graça, esse período que nós estamos vivendo. Agora, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, enquanto nós esperamos o soar da trombeta de Deus para nos apresentar diante do Senhor. Então observe que tudo na Bíblia tem uma conexão e tem um ensino espiritual. Aleluia. Agora, qual é o propósito desse derramamento do Espírito? Por que Deus derramou do seu Espírito Santo? Por que Deus derramou do seu Espírito Santo? Qual é o propósito disso? Deus não faz nada sem propósito, querido. Então o propósito do Espírito, o primeiro propósito é nos capacitar para testemunhar de Cristo. Nos capacitar como testemunhas de Jesus Cristo. Verso 18 que nós lemos diz isso. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas
derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E aqui profetizar é anunciar, é proclamar. Profetizar aqui no sentido de você proclamar a palavra da verdade, é você proclamar a palavra do Evangelho, é você proclamar o Evangelho. Esse profetizar aqui é isso. Então ele está dizendo, olha, eu vou derramar do meu espírito sobre os meus servos, vou derramar do meu espírito sobre as minhas servas, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos, anciãos, judeus e não judeus, aqueles que creem em mim, eu vou derramar do meu espírito sobre eles, e eles profetizarão, proclamarão a palavra, proclamarão o Evangelho, testemunharão de mim. Então o propósito do derramamento do Espírito é para que nós fôssemos capacitados para dar um testemunho poderoso e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, olha o que diz a palavra, Atos 1, 8, abra aí a sua Bíblia, Atos 1, 8, olha o que diz. Mas receberão poder, Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que o texto está dizendo, vocês vão receber poder, poder sobrenatural, poder do Espírito. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, e se aplica a nós, vocês vão receber poder. Para que poder? Para que esse poder? Só para eu falar em línguas em um momento de êxtase espiritual? Não. Só para eu ter alguns arrepios, sensação boa? Não. Não apenas para isso. Derramarei poder do Espírito sobre vocês, para que vocês possam testemunhar, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então qual era o propósito de Deus ter derramado no Pentecostes, e esse derramamento do Pentecostes continua até hoje? Qual é o propósito? Ele queria nos dar poder. Poder para quê? Poder para testemunhar de Jesus Cristo, poder para sermos testemunhas de Jesus. Esse é o propósito, queridos. Para que o Espírito Santo quer ter você? Para que você seja uma testemunha de Jesus Cristo, para que você tenha coragem, ousadia, intrepidez, mesmo na sua simplicidade, no seu jeito de ser, de testemunhar de Jesus Cristo. Aonde você estiver, aonde Deus colocar você, aonde Deus te plantou, para que você possa testemunhar de Jesus. Então olha o que o texto diz, Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Representa para nós o que? O nosso primeiro lugar, nossa casa, nosso círculo de relacionamento. Na Judéia, pouco mais além, Samaria, aqueles que talvez não são benquistos, inimigos, porque os samaritanos e judeus não se falavam, Deus quer que a gente testemunhe até para estes. E ele diz, e até os confins da terra. Eu acredito que nunca houve um tempo onde isso se torna tão público como hoje, que nós podemos testemunhar até os confins da terra. Imagine, eu estou pregando aqui agora, essa mensagem está sendo transmitida online, qualquer pessoa no mundo, se tiver esse link, pode acessar essa mensagem. Eu acredito que esse tempo é um tempo que nós podemos, com muita facilidade, mesmo sem ter que sair geograficamente, se locomover geograficamente, através da internet nós podemos pregar nos confins da terra. Você crê nisso, querido? Olha que tremendo isso. João capítulo 15, versículo 26, Jesus disse assim, quando vier o conselheiro, que é uma referência ao Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Olha que o Espírito que Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo daria testemunho a respeito dele. Que o Espírito Santo testificaria a respeito de Jesus. Quando vier o conselheiro, e ele já veio, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus já enviou, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará, e dará testemunho a meu respeito. Agora, João 16, 13, quando o Espírito da verdade vier,
Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Então observe que o foco do Espírito Santo não é falar de si mesmo, mas falar de Jesus. Para que Deus está nos capacitando pelo Espírito? Para que nós possamos testemunhar. Esse é o propósito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Observe como está conectado ao Pentecostes. Vocês estão entendendo, queridos, essa conexão que eu fiz para vocês entenderem? Comecei desde o início para que você entendesse o propósito de Pentecostes. Então, quem é o Espírito Santo? Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma energia, é uma força abstrata. Não. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Embora não há 3 deuses, mas 3 pessoas da divindade, mas o Espírito Santo é Deus. Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me criou. O Espírito Santo criou, ele está dizendo isso, ele é criador, o Espírito Santo. O Espírito Santo participou da própria criação do universo, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, que a terra estava sem forma e vazia, havia escuridão, havia trevas, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz. A palavra de Deus foi liberada, mas antes disso o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. E a palavra ali no original, para se mover sobre a face das águas, a ideia no original é de uma ave que fica sobre os seus ovos, incubando os ovos ou chocando os ovos. É como se o Espírito Santo estivesse ali pairando, incubando a criação, para que quando a palavra de Deus fosse liberada, a criação pudesse vir à existência. Então ele é Deus criador, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. Observe que o Pai libera a palavra, o Filho é a palavra liberada, e o Espírito Santo está pairando sobre a face das águas. Então as 3 pessoas da divindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos na criação. Então o Espírito Santo não é apenas um vento. Ele se move como o vento, ele é como o vento, mas ele não é o vento. Ele não é o fogo, ele se move como fogo, ele tem características de fogo, mas ele não é fogo, apenas um fogo. Ele não é uma força abstrata, ele não é uma energia fantasmagórica. O Espírito Santo é Deus, e além de ser Deus, ele é uma pessoa, ele tem características de personalidade, ele se emociona, ele se entristece. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, ele pode se entristecer. O Espírito Santo de Deus, ele ama, ele tem sentimentos de amor. Ele diz: pelo amor do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele pode ficar irado também. Então ele tem características de pessoa. É uma pessoa divina. Ele não é uma coisa. Você não pode tratar o Espírito Santo como uma coisa. Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo fala. Uma coisa não fala. Uma energia não fala, mas uma pessoa fala. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Então ele é Deus e ele é uma pessoa divina. E nós precisamos tratá-lo assim. E qual é a importância então de nós termos comunhão com o Espírito Santo? O texto nos diz que ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Se você seguir a direção do Espírito Santo, você não será enganado. Amém? Não será enganado. O Espírito Santo glorifica Jesus em nossa vida. O Espírito Santo nos ensina a orar. Algumas pessoas chegam assim e dizem: pastor, eu não sei orar. Eu digo também não. É o Espírito que nos ensina. A nossa oração é ouvida por Deus, não é porque é uma oração bonita, rebuscada. Você já ouviu pessoas dizendo assim: oh, fulano de ora tão bonito. Quem já ouviu essa expressão? Ah, eu já gosto quando fulano ora, que ele faz bonita. Não é a oração bonita que vai fazer a gente ser ouvido por Deus. Não é uma oração rebuscada, preparada, bem elaborada, com palavras bonitas, não. Até uma criança quando ora, se ela orar pelo Espírito, Deus ouve.
Porque é o Espírito que nos guia em nossa oração, é o Espírito que nos ensina a orar. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sabe qual é a vontade do Pai, intercede por nós segundo essa vontade. Então, o Espírito nos ensina a orar. Se você orar pelo Espírito Santo, você vai orar com a resposta, você vai orar com a bênção de Deus. Por isso nós temos orientado, passe um tempo precioso orando no Espírito, todos os dias, orando em outras línguas. No seu quarto, passe um tempo precioso orando em outras línguas pelo Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir na oração. Ele nos capacita a testemunhar. Ele nos concede dons espirituais. Todos os dons que você tem, foi o Espírito Santo que te concedeu. E a Bíblia diz que há diferentes dons, mas todos eles foram concedidos pelo Espírito Santo. Por isso, ninguém pode se exaltar ou se orgulhar do dom que recebeu, porque todos esses dons foram concedidos pelo Espírito Santo. Então esse dom maravilhoso que Deus te deu, foi concedido pelo Espírito Santo, e você e eu precisamos prestar conta dos nossos dons ao Espírito Santo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado que foi o Espírito Santo que deu esse dom para você, ou esses dons para você. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver os dons, o fruto do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Todos os dons, o fruto do Espírito, é Ele que nos ajuda a desenvolver. Por isso, queridos, é tão importante que nós mantenhamos comunhão com o Espírito Santo. Então a festa de Pentecostes aponta para isso, para esse derramar abundante do Espírito que nos capacita. Mas precisamos entender que não foi um evento isolado no passado, que Deus quer fazer Pentecostes acontecer todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus quer que Pentecostes aconteça todos os dias da nossa vida, nos renovando, nos enchendo do Espírito. Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Deus quer que eu e você sejamos renovados pelo Espírito todos os dias. Que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Quantos estão entendendo? Diga amém. Que nós tenhamos sensibilidade com o Espírito todos os dias. Que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar todos os dias. Que nós possamos desenvolver os nossos dons espirituais todos os dias. Diga amém se você está entendendo. É isso, irmão. Nós temos aqui o Pentecostes como simbolismo bíblico hoje. Que nós, eu e você, precisamos todos os dias dessa unção nova, dessa renovação, desse frescor do Espírito. Quando estão entendendo, diga amém. Eu e você precisamos disso todos os dias. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida hoje. Amém? Então eu queria pedir a você que ficasse em pé. Eu quero orar nesse instante. E eu quero que você levante suas mãos e peça ao Senhor para te renovar nessa noite. Peça ao Senhor para renovar o teu coração nessa noite. Peça ao Senhor que Pentecostes aconteça na sua vida todos os dias. Todos os dias. Que esse momento que nós estamos aqui simbolicamente, profeticamente, né? No Pentecostes, que isso seja constante na sua vida. Que seja constante. Que você tenha comunhão com Ele. Que você o trate como uma pessoa, como Deus. Imagine se você tratar a sua esposa como uma coisa. Como é que vai ficar o coração dela? Imagine se dia após dia, semana após semana, você chega para o teu marido e você conversa com o teu marido e ele finge que você não existe, ele te ignora, ele não lhe dá ouvidos, ele não lhe dá atenção. Você quer conversar com seu esposo, você quer ter comunhão com ele, ele não lhe dá atenção, ele te ignora, ele te trata como se você fosse uma coisa. Como vai ficar o seu coração? Vai ficar alegre com isso ou vai ficar triste?
É por isso que a Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo. E muitos de nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não valorizamos a sua presença, quando nós não temos temor em nosso coração, quando nós, mesmo sendo cristãos, vivemos como se nós não fôssemos, como se nós, mesmo tendo a presença do Espírito Santo em nós, vivêssemos como se ele não habitasse em nós. Quando nós ignoramos o falar do Espírito, quando ele fala conosco, a gente ignora, a gente despreza, a gente endurece o nosso coração diante da sua palavra, diante da sua voz. Então, quando nós fazemos isso, quando nós ignoramos ao Espírito Santo, quando nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse uma energia abstrata, como se ele fosse apenas um poder, ele não é um poder. Ele dá poder, mas ele não é um poder. Ele é uma pessoa, tem sentimentos, tem emoções, tem amor. Quantos estão entendendo? E se nós não tratarmos o Espírito Santo assim, ele se entristece. É por isso que Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Então peça ao Senhor hoje, diga assim: Senhor, ajuda-me a ser sensível ao teu Espírito. Ajuda-me a ser sensível. Em nome de Jesus. Eu queria que você então começasse a orar. Começasse a orar com todo o seu coração. Deixa Deus tocar em você nesse instante. Deixa Deus tocar em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Peça a Ele para tocar em você nessa hora. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar no Espírito Santo. Levante as mãos ao céu. Levante suas mãos aos céus. Peça ao Senhor para renovar você. Peça ao Senhor para renovar você. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Fale com o Senhor: eu preciso, Senhor, ser renovado nessa noite. Para Ele: eu preciso da tua renovação, do teu toque. Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Fale com o Senhor nessa noite. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos, declare. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluia. Comece a adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome. Queridos, o Pentecostes só é possível por causa da Páscoa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento só foi possível o Espírito Santo ser derramado porque o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro da Páscoa, foi imolado por nós, foi sacrificado por nós, e Ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ser salvos e pudéssemos ter sido cheios do Espírito. E hoje também celebramos no Pentecostes a entrega do nosso Senhor Jesus ali na cruz por nós. Jesus te ama. Eu quero dizer isso para você, ainda que o inimigo tenha tentado colocar dúvidas no seu coração, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Jesus te ama, Ele provou isso na sua vida. Nós queremos comer do pão hoje à noite, que representa o corpo de Jesus Cristo que foi partido por nós, beber do cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O véu foi rasgado que nos separava do Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. O nosso Jesus foi sacrificado como Cordeiro da Páscoa. Apresente a Deus o pão nesse instante. Pai, nós consagramos o pão ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. O pão que representa o teu precioso corpo que foi partido por nós, imolado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor Jesus, e pelas tuas pisaduras, pelas tuas feridas nós somos sarados. Abençoa este pão na comunhão do corpo de Cristo. Oramos para que em nome de Jesus haja unidade no corpo de Cristo, cada irmão amando um ao outro, perdoando as fraquezas um do outro, suportando uns aos outros em amor. Que nós possamos tolerar essa fraqueza do outro em amor, suportar as fraquezas do outro em amor. Que nós possamos, Senhor, andar a segunda milha como assim na tua palavra. Que haja comunhão no corpo de Cristo, o corpo espiritual que é a igreja. E ao comermos deste pão, Senhor, possamos receber nessa noite pela fé todos os benefícios daquilo que o Senhor conquistou para nós com a tua morte ali na cruz, com a tua entrega ali na cruz. Consagramos também o cálice contendo o suco da uva, que representa o precioso sangue de Jesus, sangue carmesim que foi derramado por nós, sangue que nos comprou de volta para Deus, sangue que nos lava, que nos purifica de todo pecado. E foi por causa do teu sangue, do teu corpo, foi por causa da tua morte ali na cruz, Jesus, da Páscoa, que o Pentecostes aconteceu. Senhor, em nome de Jesus, recebemos hoje cura, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos hoje, Senhor, a purificação de toda consciência de culpa, de toda condenação, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero declarar que toda condenação do inferno, toda condenação das trevas na mente, nas emoções dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, caia por terra nessa noite. Se o diabo tem trazido o pecado do passado à tona para tentar oprimir e acusar, que nessa noite, pelo sangue de Jesus Cristo, todo sentimento de culpa seja anulado, Senhor, e que os teus filhos se sintam perdoados, livres para serem cheios do Espírito Santo, para fazer a tua obra. Em nome de Jesus oramos, que assim seja, amém. Em atitude de adoração, você vai vir pegar o pão na mão da irmã Josefa aqui, e também o cálice, amém? Lembre que o corpo de Cristo foi partido, exatamente como estará sendo feito com este pão nessa hora. Quando você pegar desse pão, o pão está inteiro, mas preste atenção, que ele vai ser partido agora. Pode vir, amados, primeiro esse lado, depois de cá e depois de cá, ok? Pode vir. Nesse momento da adoração, ao único que é digno de receber. O corpo de Cristo foi partido por mim e por você. Lave a mão com álcool. Olha o álcool aí, ó. O álcool está na mão de Vera. Lava a mão com álcool. Vem adorando ao Rei eterno, imortal, invisível. Lave a mão com álcool. Olha o álcool na mão de Vera. Ministramos o louvor. Adore ao único que é digno
Vem adorando, vem adorando, vem louvando a Deus. A honra e a glória, a força e o poder. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, são convidados a ceiar nessa noite. Os elementos, continue adorando. Continue adorando. Essa é uma noite de adoração ao Senhor. É uma noite de celebração ao Rei dos Reis. É uma noite de celebração ao Senhor. Adore. Enquanto você adora, o Espírito Santo te renova. Enquanto você adora, o Espírito Santo te enche de unção, de poder, de graça. Adoramos. Adore, adore, adore. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Não pare de adorar. Não pare de adorar, não pare. Esse é o momento para você adorar, se derramar na presença dEle. Festa de Pentecostes celebra a bondade do Senhor, celebra o derramamento do Espírito Santo. Então adore o Senhor. Pense que quantas bênçãos nesse tempo de deserto, nesse tempo tão difícil, Deus tem te dado tantas bênçãos nesse tempo tão difícil. O Senhor tem te abençoado. Então agradeça a Deus por isso. Celebra a bondade do Senhor. Pentecostes celebra a provisão do Senhor. Pentecostes celebra o derramamento do Espírito Santo para nos capacitar, para nos conduzir, para nos guiar, para nos encher de poder. Em todos os meus tesouros derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, Adore, adore. quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Consagramos o pão a Ti, Senhor, que representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Celebramos a Tua morte, porque cremos em Ti. Celebramos a Tua ressurreição e abrimos o nosso coração para receber renovo do Espírito, força do Espírito, Senhor. Ainda que nós tenhamos enfrentado lutas, ainda que nós tenhamos enfrentado desertos, tempos difíceis, nós cremos que o Espírito Santo está conosco. E Ele está conosco. O Pentecostes só aconteceu porque primeiro a Páscoa aconteceu, porque primeiro nosso Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Coma do pão em nome de Jesus. Aleluia. Ori alamanduri andaraya sorroamba na hashe. Amiondo romonoro lobosi andaraya seri andaralamaye.
Deria la mama do roco dorianda la mama era la mama sorroco dorianda la mama mae. Doro la mama morianda la mama mama seri anda la mama mama roco dorianda baba baba. O la maere a mama ruanda la mama sorranda la e checanda la mama raso. Consagramos a Ti, Senhor Jesus, este cálice contendo o suco da uva que simboliza, representa o precioso sangue do Senhor. Nos lava nessa noite mais uma vez, Senhor. Senhor, o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Há poder no sangue de Jesus Cristo. E declaramos o sangue de Jesus sobre nossas casas, sobre nossas famílias, o sangue que nos liberta da praga do pecado e o sangue que nos protege de toda a praga do inferno. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos este cálice da comunhão com Teu sangue. Nós tomamos esse cálice, Senhor, entendendo o que ele significa. Obrigado. Abrimos-nos para receber esse renovo do Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Toma do cálice. Levante suas mãos aos céus e comece a glorificar o Senhor. Você que já tomou do cálice, comece a adorar o Senhor com todo o seu coração. Comece a louvar o Senhor em outras línguas. Comece a ser renovado. Você precisa de ser renovado. Só você sabe as lutas que você tem enfrentado, os desafios, os desertos que você tem passado, enfrentou, passou. Eu enfrentei um deserto terrível neste ano, pastor. Mas hoje é Pentecostes. Eu enfrentei deserto nesses últimos anos, pastor. Lágrimas derramadas que ninguém viu. Mas hoje é Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre você renovando a sua fé. O Espírito Santo vem sobre você renovando o seu ânimo. O Espírito Santo vem sobre você renovando os seus dons, renovando o seu mistério. Ah, pastor, eu estava tão desanimado para servir, eu estava tão desanimado para cumprir o meu ministério, para cumprir o meu dom, mas hoje é Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre você renovando os seus dons, renovando o seu serviço ministerial, renovando sua unção. Levante suas mãos e comece a orar no Espírito Santo. 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 Deixa Ele renovar você nessa noite. Aleluia. Levante as mãos e adore o Senhor com esta canção. Aos teus pés estou. Adore bem alto. Sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba-te, Senhor, com meus perfumes, minhas lágrimas que vão cair para olhar.
aos pés do meu amado. Os teus dons, que Ele renove a tua fé, que Ele renove o teu ânimo, que Ele renove a tua fome pela palavra, a tua sede pela palavra, que Ele renove o teu serviço ministerial, que o Espírito te renove nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mais um aplauso ao Espírito Santo e pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Obrigado, filhos. Obrigado. Aleluia. Graças a Deus, amém? Quero render graças ao Senhor pela vida da irmã Josefa, Grace, Gringo, Rose, João, que estava aqui também, Thay, não é? Que estavam trabalhando aí na organização da nossa festa, né? Então, Deus abençoe vocês, tá? Tayana, Josefa, Grace, Gringo, Rose e João, que estavam aqui conosco em nome de Jesus. Ok? É o que, João? Amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus de Nazaré. Que haja abundância na sua casa, amém? Que haja fartura na sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, vamos celebrar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas primícias, em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Pegue na sua mão a sua oferta, pegue na sua mão o seu dízimo, a sua primícia, no nome bendito de Jesus. Nós vamos celebrar o Senhor nessa noite. Amém? Apresente ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar em teu altar os nossos dízimos, primícias e ofertas. Queremos declarar a abundância do Senhor sobre os nossos irmãos, sobre a tua igreja preciosa, que todos que têm semeado no teu reino, Senhor, possam experimentar, como diz a tua palavra, uma colheita abundante. Todos aqueles que plantam haverão de colher, que diz a tua palavra, e é isso que nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por Israel e profetizamos paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer a sua semente e colocar aqui no altar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem vai ofertar, primiciar, pode trazer a sua semente e colocar aqui no altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos com o projeto de terminar a reforma do templo pequeno, para voltarmos, né? A gente sente a necessidade de voltarmos com os trabalhos lá, com as crianças. Mas a gente vai precisar fazer um trabalho bem estruturado antes, né? E eu trouxe essa semana o pedreiro aqui para a gente ver a parte da reforma de lá. Só que antes de fazer a reforma lá, a gente vai ter que pavimentar toda essa área aqui. Porque uma das coisas que está contribuindo é porque com a chuva, a gente já fez lá, até já levantamos uma barreira lá na frente do templo para não entrar a água da chuva, mas não teve jeito. Ela está passando, quando vem com força passa, está levando toda a lama lá para dentro do templo das crianças. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer a pavimentação dessa área aqui toda, desde aqui da frente. Eu ia fazer logo lá à frente do templo, mas aí, por conta dessa necessidade agora, a gente está pensando em fazer primeiro isso. Vamos pavimentar essa parte aqui toda, até chegar lá, para depois começarmos a reformar lá, para reunir as crianças, ok? E aí, chamei o pedreiro essa semana aqui para a gente fazer o orçamento desse serviço, e nós vamos precisar, nesse primeiro momento, de 18 sacos de cimento, um caminhão de areia, brita e R$ 1.500 da mão de obra, ok? Então, eu queria que vocês
que desejam voluntariamente se mover para abençoar esse trabalho, começassem a fazer as suas doações, tá bom? Quero doar um saco de cimento, quero doar 2, pastor, quero doar 3, sei lá, quantos você puder, quero doar uma parte da areia, quero doar uma parte da brita, ou toda, quero doar uma parte do valor da mão de obra, né? Nós precisamos levantar esse recurso para fazer isso, e então fazer a reforma do Templo das Crianças, ok? Então você que deseja fazer isso, você que quer fazer isso, você que quer contribuir nesse projeto, eu gostaria de pedir que você me procurasse após o culto, porque nós precisamos levantar esse recurso para fazer esse projeto aí, de concluir a reforma lá do Templo das Crianças, e aí sim, a gente partir aqui para frente, para a fachada aí, fazer o muro e tal, ok? Em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos terminar esse culto, e eu sei que hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas uma noite especial, mas eu ainda queria, depois desse momento, me reunir com vocês 5 minutinhos, com toda a igreja, para a gente trabalhar sobre a questão do nosso culto de domingo que vem, alguns acertos que a gente vai fazer, tá bom? Então conto com a sua participação, 5 minutinhos agora depois do culto, quero ter uma conversa com você, para a gente amarrar os nós da nossa reunião de domingo que vem, do nosso evento, né, com os irmãos que estarão vindo aqui, ok? Levante suas mãos, fique de pé, em nome de Jesus. Você que quer entregar o seu coração a Jesus, você que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você tem agora essa oportunidade, amém? Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer entregar o seu coração a Jesus, você pode fazer isso agora, amém? Tanto que estão presentes, como os que estão participando do culto online, coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que fizeram essa oração, com fé em seu coração, você precisa crer que a partir de hoje você experimenta um novo nascimento. Amém? Se você está presente nesse culto e fez essa oração pela primeira vez, após o culto me procure, eu quero falar com você. Se você está participando do culto de forma online e fez essa oração pela primeira vez, mande sua mensagem para mim aí pelo Message, e eu vou estar, em nome de Jesus, orientando você sobre os seus primeiros passos de vida cristã, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém? Todos com as mãos levantadas. Pai, te agradecemos por essa noite preciosa. Muito obrigado por esse culto precioso em tua presença. Obrigado por nossos irmãos que vieram, pelos visitantes que vieram hoje à noite também. Despede o teu povo debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana de paz, de livramentos. Pai, eu te peço, livra o teu povo de toda artimanha do inimigo, de toda investida. Livra o teu povo, Senhor, de praga. Livra o teu povo de acidentes, de assaltos, de assassinatos, de morte. Livra o teu povo, Senhor, de todo tipo de contra-ataque do inimigo, Senhor. Pai, que esta semana coisas boas lhes aconteçam, Pai. Eu quero profetizar que coisas boas acontecerão ao teu povo essa semana, que será uma semana de milagres, que será uma semana abençoada, uma semana de boas surpresas, de boas notícias do Senhor na nossa direção e em direção à nossa casa. Nós abençoamos a nossa semana, em nome de Jesus, abençoamos a semana do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a tua glória e para a tua honra, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, amém. Shalom, shalom, graça e paz.